E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nessa aula eu vou falar sobre pontalete de pinos. Agora, para você que não assistiu a primeira aula ou as anteriores sobre madeira maciça, para agora, assiste então as aulas e aí você volta. Dado o recado? Vamos seguir. Bom, seguindo a sequência de aulas sobre madeira maciça, nessa aula eu vou falar sobre pontalete de pinos. O pontalete de pinos é uma peça de madeira que é amplamente utilizada na construção civil, tá? É especialmente utilizada como elemento de escoramento temporário. E é geralmente utilizado para formas de concreto, lajes e andaimes. O pinus é uma madeira de reflorestamento, como você já sabe, que oferece uma boa relação entre custo e benefício. É uma madeira leve e resistente, se tornando uma opção popular para esse tipo de utilização. Então, na prática, o pontalete é de uso bem específico. E para falar do pontalete, eu vou começar com as suas características. Vamos lá? Material. O pontalete é geralmente feito de madeira, que pode ser o pinus ou o eucalipto, sendo selecionado de acordo com o tipo de construção e as cargas que precisa suportar. Dimensões. As dimensões do pontalete podem variar, mas são normalmente de 5 por 5 centímetros, por 6 por 6 centímetros ou 8 por 8 centímetros, de seção transversal, com comprimentos que variam entre 2 a 4 metros, dependendo da altura que precisa ser escorada. Função. Serve como apoio vertical temporário para evitar que a estrutura ceda até que se torne autossuficiente. É utilizado em andaimes e no suporte de formas para lajes e vigas. Bom, agora que você conheceu as características do pontalete, você vai conhecer as suas aplicações. Construção civil. Sustenta formas de concreto ou lajes durante o processo de cura. Andaimes. Usado para a montagem de andaimes em obras, sustentando plataformas de trabalho. O pontalete é crucial para garantir a segurança e a estabilidade temporária durante a construção. Após a estrutura atingir a resistência necessária, os pontaletes aí então são retirados. O pontalete é uma madeira maciça que, como eu já te falei, tem uma função basicamente de uso na construção civil, de uso estrutural. Por isso, nós vamos conhecer as medidas comuns de pontaletes de madeira mais profundamente. 5 por 5 centímetros, usado em escoramentos leves. 6 por 6 centímetros, mais robusto para estruturas intermediárias. 8 por 8 centímetros, para suportar cargas mais pesadas. E é importante ressaltar que as medidas podem variar dependendo da necessidade do projeto. Por isso, não será incomum você encontrar medidas diferentes destas que eu te passei, pois elas com certeza foram feitas sob encomenda. Assim, tem uma outra questão que é importante, que é o comprimento do pontalete. Por isso, é o que a gente vai ver agora. Comprimento. Os comprimentos variam entre 2,5 metros a 4 metros, dependendo da altura que precisa ancorar. As escolhas das dimensões dependem do tipo de construção, do peso da estrutura e da altura do escoramento necessário. Agora, não seria diferente, você vai conhecer e vai aprender a interpretar as medidas de um pontalete de pinos. Preste atenção. Do lado esquerdo da tela, no topo, nós temos o nosso exemplo que é 70 por 70 por 3.000 milímetros. E na base da nossa tela, do lado direito, temos a representação do nosso pontalete. Você vai entender agora o que significa cada medida no nosso pontalete. Nesse exemplo, nós temos 3 medidas. Na verdade, sempre tem que ter as 3 medidas. E aí você vai conhecer cada uma. A primeira medida são 70 milímetros. A primeira medida vai corresponder à altura do pontalete.
Agora, nós vamos para a nossa segunda medida, que segundo o nosso exemplo, também são 70 milímetros. A segunda medida vai corresponder à largura do pontalete. E por último, e não menos importante, a terceira medida, 3.000 milímetros, que vai corresponder ao comprimento do pontalete. Então, só para reforçar o nosso entendimento, no nosso exemplo, o pontalete tem 70 por 70 por 3.000 milímetros. Então, ele tem 70 milímetros de altura por 70 milímetros de largura por 300 milímetros de profundidade. É simples. Agora, nessa tela, você tem as medidas do pontalete que são vendidos na Léo Madeiras. E um detalhe, esses pontaletes têm medidas bem diferenciadas. Bom, se você chegou até aqui, você acabou de conhecer o nosso amigo pontalete. Muito usado na construção civil, como madeira estrutural. Professor, existe pontalete que não é aparelhado? Sim, existe um pontalete que não é aparelhado. Existe também um tipo de pontalete que é vendido principalmente no interior, né? Que é um tipo de pontalete que ele é um tronco fino, né? Roliço, bem limpo, e que, sinceramente, eu não sei se é de pinos ou de outra madeira, mas olha, ele é muito resistente mecanicamente. Você já deve ter percebido que eu não falei nada sobre madeira de pinos. Na verdade, durante todo esse conjunto de aulas sobre madeira maciça, falei até que bastante. Eu não queria ser repetitivo nessa aula, por isso eu não falei nada. Com essa aula, gente, eu fechei um total de 6 aulas sobre madeira maciça. E eu termino essa sequência nessa aula de hoje. E como eu falei, o critério foi falar de madeiras maciças que fosse fácil de encontrar e de comprar. Já está previsto eu fazer uns vídeos mostrando como trabalhar com cada uma dessas madeiras. Nós já estamos trabalhando em outras sequências de assuntos que são muito importantes para quem está começando, para você. Professor, qual será a próxima sequência de aulas que o senhor vai dar? Pedro, a próxima aula, agora, será sobre furadeira. Vai ser a primeira aula de ferramentas elétricas e junto, ou paralelo a essa aula, eu vou falar sobre brocas. E a primeira aula será sobre broca chata. Agora, eu vou disponibilizar, um resumo dessa aula em formato de PDF, mas só para quem entrou em contato com a gente pelo e-mail, você sabe, beabadamarcenaria2020@gmail.com. Você só entra uma vez, se cadastra, nós vamos colocar você em um grupo de WhatsApp e vai ser nesse grupo que você vai receber não só esse PDF, mas muitas outras informações. Bom, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Sensação de dever cumprido e estou bastante motivado, hein? Tchau!